vai trazer aí assuntos bem interessantes, inclusive vai tirar dúvidas minhas, vai tirar dúvidas aí do pessoal. E eu tenho aqui um monte de perguntas para te fazer. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar. Me diz uma coisa, qual a relação de fato que existe em saúde mental e trabalho? É uma relação completa, eu diria. Eu acho que em diversas fases da vida, né, Kaline? Quando a gente olha para uma criança, às vezes a gente, naquela conversa, a gente pergunta o que você quer ser quando crescer, né? Então, o trabalho, ele é um papel social. Quando a gente se apresenta, a gente já diz ali o que é que a gente faz, né? Que papel social que a gente exerce. Então, desde as diversas fases da vida, se você está estudando, se os seus filhos estão estudando, é para poder buscar uma carreira profissional. A pessoa que não está trabalhando, ela também tem aquela questão de, ela está em busca do emprego, ela está em busca de empreender alguma coisa, ou mesmo se já se aposentou. Então, o trabalho, ele perpassa por todas as nossas fases da vida. Agora, o trabalho com relação à saúde mental, ele pode ser um promotor de saúde mental, porque é onde você se realiza, onde você tem realmente seu papel social, é onde você produz, é onde você deixa um legado para a sociedade, mas também pode ser um lugar de sacrifício, um lugar de dor, um lugar de baixas condições de trabalho, baixo reconhecimento. Então, essa questão, né, entre o que é uma coisa obrigatória, sacrificante, dolorosa, difícil, ou uma coisa que é prazer, que é realização pessoal, que é reconhecimento, que é legado, né, a gente precisa estar ali colocando na balança para conseguir realmente fazer com que isso seja uma coisa positiva. Sim. Essa questão do autoconhecimento e do conhecimento do mundo do trabalho é importante para que você consiga realmente fazer uma boa escolha e para que você também consiga lidar com as dificuldades, porque às vezes a gente escolhe e quer muito uma carreira, mas o mercado não é favorável e a gente precisa também saber lidar com esses desafios. Doutora, eu lembrei agora, você falando sobre isso, na minha pós-graduação, tinha uma moça que ela estava fazendo, ela terminou o curso de Direito e ela estava fazendo uma pós-graduação em Mediação e Gestão de Conflitos. E aí ela relatou, ela disse, terminei, concluí o que os meus pais queriam. E aí, assim, nós como alunos, colegas, a gente percebia que ela não se sentia à vontade com aquela profissão. E eu lembrei agora, nesse momento, então, isso, de certa forma, impactou na saúde mental dela, no profissional dela, onde ela tinha que dar uma satisfação e fez algo de forma obrigatória, porque os pais estavam exigindo. Exatamente. Então, muitas vezes acontece daquele jovem não conseguir fazer a sua escolha por vocação, por quais são as suas habilidades, quais são os seus interesses pessoais, e sim para buscar uma validação, né? Para buscar uma validação ali no relacionamento com os pais, em função de algo que é um desejo do outro e não seu, né? A síndrome do burnout é um esgotamento profissional, é uma doença, né, relacionada ao trabalho. Então, entrou para a lista de doenças relacionadas ao trabalho a partir de 2022. Então, é uma coisa recente em termos de caracterização como doença relacionada ao trabalho, mas não é recente em termos de existência, né? Então, é uma síndrome porque é um conjunto de sintomas que envolvem ansiedade, envolvem sintomas físicos, envolve depressão, porém relacionados ao trabalho. Então, relacionados a uma questão de esgotamento por questões de pressão, meta, produção, ou baixa qualidade de condições de trabalho, precariedade, risco, perigo, uma série de fatores que são muitas vezes inerentes ao trabalho, porém num nível que causa um estresse muito maior do que aquele com que o trabalhador consegue lidar. Quando esse estresse se torna crônico, aí ele passa a gerar um adoecimento. Então, tanto tem muito a questão do ambiente de trabalho, do tipo de trabalho, como tem características individuais também. Algumas pessoas são mais propensas ao desenvolvimento do burnout. Por quê? Pessoas que são muito autocríticas, super perfeccionistas, têm um nível de hipervigilância, né, para si mesma muito mais significativo. Ela vai ter uma tendência a se cobrar muito mais e diante de um ambiente de trabalho com um nível de pressão muito alto, vai ter muito mais dificuldade de lidar com aquele nível de estresse. Então, é um conjunto.
né? Por isso que é algo relacionado ao trabalho. Diferencia-se da ansiedade, depressão, de outros tipos de transtornos mentais, porque é especificamente ligado a esse estresse crônico do trabalho. No consultório, quando a gente trabalha individualmente, a gente faz identificar se a pessoa está com um transtorno de ansiedade, depressão de uma forma mais geral, ou se é algo relacionado ao trabalho. Essa diferenciação precisa acontecer, precisa ser feito um diagnóstico bem feito, né? Porque se for burnout, ele gera, muitas vezes, o afastamento do trabalho, ele é considerado como um problema ocupacional, que tem sua legislação específica, né? E tem sua forma de trabalhar também específica. A maneira como a gente trata uma pessoa com a síndrome de burnout, ela precisa ser diferenciada da pessoa que a gente trata com outros tipos de transtornos mentais, como a ansiedade e depressão, de um modo geral. E os sintomas são fáceis de identificar? Os sintomas, eles são muito parecidos, muitas vezes. A questão é, muitas vezes você tem sintomas de ansiedade, tem sudorese, taquicardia, choro mais fácil, né? O humor mais deprimido, né? Tem outros sintomas físicos, como sintomas gastrointestinais, enxaquecas, tremor. Mas esses sintomas, eles são muito parecidos também com sintomas de ansiedade e depressão. Porém, no caso do burnout, esses sintomas, eles são geralmente ativados a partir de questões relacionadas ao trabalho. Então, aquele humor mais deprimido no finalzinho do dia, no domingo, de já pensar como é que vai ser a semana, aquela falta de disposição, de ânimo para levantar, para ir. Então, o pensamento relacionado ao trabalho ativa esses sintomas, né? E muitas vezes, no próprio ambiente de trabalho, dificuldade de concentração, baixa produtividade, né? E a gente precisa caracterizar exatamente para poder trabalhar na causa. É por isso que realmente se confunde com ansiedade, né? Porque a ansiedade dispara os gatilhos, né? E aí a síndrome é um gatilho voltado para o trabalho. Isso, né? Exatamente. Olha, normalmente, quando o funcionário é identificado que ele está com a síndrome, né? Qual é o tempo de afastamento que ele precisa se afastar do trabalho? Esse tempo de afastamento, ele varia muito, né? Especialmente porque depende da gravidade, depende do que naquele trabalho está relacionado realmente a que está causando, se é algo de fato coletivo no ambiente, se está acontecendo assédio, se está acontecendo das pressões serem muito maiores do que as condições de trabalho, ou seja, teria que haver uma intervenção coletiva naquele ambiente de trabalho também, porque uma pessoa com síndrome de burnout, ela pode ser uma ponta do iceberg de um problema muito maior, né? Ou se é algo muito mais relacionado a uma característica individual, muito mais uma predisposição de uma pessoa super vigilante, uma pessoa de um nível de perfeccionismo muito alto, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, acontece ser uma junção dos dois fatores. Então, essa questão do afastamento, por si só, ele não resolve o problema, né? Então, o afastamento, ele precisa acontecer muitas vezes, sim, porém, junto com esse tratamento individual, que é uma psicoterapia para essa pessoa que está acometida pelos sintomas, mas também, muitas vezes, com intervenção no ambiente de trabalho também, né? O afastamento por questões de transtornos mentais, ele é a terceira principal causa de afastamentos que geram pagamento pelo INSS. Afastamentos previdenciários, né? O que isso significa? Um afastamento com mais de 15 dias do trabalho por causa de uma síndrome de burnout diagnosticada, ela gera, inclusive, estabilidade ao trabalhador. Para quê? Para que a empresa ela tenha essa responsabilidade de fazer as intervenções dentro do ambiente de trabalho também. Bem interessante, viu? E assim, o tratamento, ele dura mais ou menos que tempo? Esse tratamento ele também vai ser muito relativo, né? Porque vai depender do quanto a gente vai precisar realmente intervir individualmente, né? Então, essa psicoterapia, ela pode levar ali um tempo mais curto, um tempo mais longo, depende muito de cada caso, cada paciente, né? Ou se é muito mais uma questão coletiva do ambiente de trabalho e se essas intervenções no ambiente de trabalho vão ser realmente feitas ou não.
É feito assim um diagnóstico geral, até um estudo mesmo assim no ambiente, né, que ele está trabalhando, as pessoas mais próximas, né? O ideal é que seja feito. O que a gente vê muito mais, né, assim, no doutorado eu atuo com a pesquisa relacionada aos trabalhadores e aos ambientes de trabalho. Mas na clínica, o que eu mais vejo são pessoas que estão com ansiedade, depressão, ali e que muitas das vezes as causas são relacionadas ao trabalho. Então a gente identifica questões de burnout, mas o que a gente vê mais são as pessoas individualmente buscando seus tratamentos. Doutora, agora para prevenir, né? A gente já falou de quem está com a síndrome, né? Mas para prevenir, para que essa pessoa ela venha evitar ter essa doença, o que é que ela pode fazer? Olha, tudo que a gente faz para conseguir aprender a lidar com as nossas emoções, para que a gente consiga se conhecer, reconhecer os nossos limites, saber estabelecer os nossos limites, né? E é importante para que você consiga buscar esse equilíbrio entre o quanto eu me realizo no meu trabalho e o quanto aquele trabalho está exigindo mais do que deveria, mais do que eu sou capaz. E até para que a gente possa aprender a fazer essas negociações. Então, a questão do autoconhecimento na psicoterapia vai trabalhar justamente isso. E a questão, de um modo geral, a saúde, a gente sabe que é de um modo integral, atividade física, alimentação adequada, sono adequado, relações sociais. Então, isso também são coisas que você, buscando, você já vai ter que necessariamente ter um equilíbrio em relação ao trabalho. Tem gente que se enfia dentro do trabalho e só vive para trabalhar. Isso daí já é uma principal causa do burnout. Eu acredito, doutora. Olha, você tirou muitas dúvidas, viu? Tanto minha, né, como o pessoal que está aí, que realmente às vezes a pessoa tem e não tem essa doença e não sabe que tem, né? Então você que está aí do outro lado, olha, uma aula, viu? Ela deu uma aula aqui, né? Deu uma aula. Obrigada, e eu espero ter você novamente aqui, nosso programa que tá de portas abertas para receber você, que eu acredito que mais na frente tem mais coisas para ser faladas, né? E só gratidão, muito obrigada. Tamo juntas, viu? Obrigada aí, minha gente. Tchau.